Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja na paz do Senhor, amém? Quem está feliz está aqui nessa noite, dá uma glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus bem alto para Jesus, em nome de Jesus, amém? Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Já quero aqui ler a palavra de Deus, que está em João 5, no versículo 1. João capítulo 5, no versículo 1, amém? Aleluia. Semana o pastor Fábio me chamou para ministrar, e esses dias orando a Deus entregar uma palavra, e vinha várias palavras na mente. Eu falei: Deus, eu quero uma que fala com a necessidade da igreja. E assim o Senhor me deu essa palavra. Ele me deu outra palavra para de manhã, ali na cidade de Deus. Mas Ele quer falar aos nossos corações nessa palavra, em nome de Jesus, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Então, se você puder acompanhar, a minha versão é um pouco diferente. Se você puder acompanhar aqui, talvez seja melhor. A palavra do Senhor diz assim: algum tempo depois havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma grande multidão naquele lugar. Amém? Curve sua cabeça neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, Deus todo-poderoso, a Tua palavra será lida e será ministrada, Pai, para cada vida que está aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos direcionar uma palavra, Senhor, em nome de Jesus abençoado, e que nós possamos, Pai, encontrar a resposta daquilo que necessitamos, Senhor, o direcionamento daquilo que Tu queres, Pai. Espírito Santo de Deus, que governa e direciona nossas vidas, que o Senhor venha tocar em nossos corações como transformação de vida, curando, libertando, sarando e salvando, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Sente glorificando ao Senhor em nome de Jesus, amém. Quando eu leio essa palavra, a gente tem entendimento de que no livro de João é um livro que vem muitos detalhes, que vem muita coisa, porque nós podemos nos alimentar. Nós estamos num propósito de oração, de jejum e de leitura da palavra, certo? Nós já lemos o livro de Mateus,
entramos no livro de Marcos, consequentemente nós leremos o livro de Lucas e o livro de João, e assim consequentemente. E nós veremos tanta coisa que Deus, Jesus, Ele começou a realizar no meio do povo de Deus, e Ele continua realizando em nossas vidas até hoje. Nós lemos a palavra de Deus e vimos o cuidado de Jesus com nossas vidas. O livro de João, ele se denomina o discípulo amado de Jesus, né? Mais perto, mais próximo. E eu gosto muito do livro de João porque ele dá muitos detalhes, muitas coisas. E esse é algo que é interessante. A palavra de Deus fala que Jesus, ele foi para Jerusalém para uma festa dos judeus. A palavra de Deus, ela não fala qual era essa festa, mas me dá entendimento de que quando ele vai para a festa dos judeus, ele entra por essa porta, a porta das ovelhas, e se depara com o tanque de Betesda. Não é por acaso, porque nada com Deus é por acaso, tudo tem um propósito. Tenha o entendimento de uma coisa: tudo na tua vida tem um propósito, tudo na tua vida tem algo para te ensinar, para te mostrar, para te direcionar e para ser feito na tua vida. Então, quando você está na presença do Senhor, irmão, tudo tem um propósito, nada é em vão. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ao decorrer da nossa caminhada, Ele está nos ensinando, Ele está nos mostrando, Ele está nos direcionando, Ele está fazendo a vontade dEle nas nossas vidas. Está dando para entender, irmão? Está entendendo? Vou falar mais devagar para te entender, tá? Olha que maravilha, né? Jesus, Ele traz pessoas que entendem outro idioma e as pessoas se esforçam. Nosso irmão venezuelano, Deus abençoe em nome de Jesus, e tem uma dificuldade de entender o português, né? Mas o Senhor, pela sua misericórdia, está abrindo a nossa mente e o nosso coração. Mas deixa eu falar uma coisa, continuando com a palavra: tudo em nossa vida tem um propósito. Até de você estar aqui nessa noite tem um propósito. Até de você estar nessa igreja, Deus tem um propósito na vida de vocês. Não é à toa que nós oramos por uma pessoa, não é à toa que nós clamamos por Deus na vida de pessoas, nós intercedemos, porque Deus, Ele está fazendo uma obra, porque tudo tem um propósito. Muitas vezes a gente está orando, e acontece tanta coisa na vida dessa pessoa, e a gente não entende o porquê, mas é Deus trabalhando, porque Ele tem um propósito. Quantas coisas acontecem quando nós oramos por alguém, ou acontece também em nossas vidas, e muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes oramos ao Senhor, olhando ao Senhor: Senhor, por que está acontecendo? Em vez de olhar a Deus e falar: o que eu tenho que aprender com isso, Pai? O que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo na minha vida, com esse fato, com este momento? Porque nada é em vão para o Senhor. Irmão, você está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, aprenda com o Senhor. Se você está passando por um momento de luta, aprenda com o Senhor. Se você está passando um momento de tribulação, aprenda com o Senhor. Mas tem coisa na vida, pastor, que a gente não entende o porquê está passando. Certamente não é para entender, é para confiar, é para prosseguir, é para ter fé. Muitas vezes Deus está aumentando a tua fé para você prosseguir e ver um propósito diante de Deus. Quando nós usamos e utilizamos a fé que Deus nos entregou, certamente nós vamos começar a encaixar as coisas em nossas vidas. Será que Deus está falando comigo para ter uma transformação na minha vida? Para que eu possa viver algo diferente na presença do Senhor? Para que eu possa entender que eu tenho que mudar em algumas áreas, porque a coisa mais difícil, irmão, nós entendemos que nós temos que mudar, porque o Senhor, Ele está agindo, Ele está usando as situações para transformar as nossas vidas, para transformar a tua vida. É por isso que eu estou falando nessa noite: tudo tem um propósito, tudo vem para nos ensinar algo, ensinar a ter fé, ensinar a buscar, ensinar a acreditar, ensinar a ir em frente.
ensinar a ser forte, porque tem gente que está passando por um vale tão grande, que está falando: Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por esse vale imenso. Se for para forjar como um guerreiro, o Senhor quer que eu seja quem? Um Highlander? Quer que eu seja quem? Qual guerreiro aí bom? Fala aí um guerreiro bom. Que é o Conan? Está me confundindo com quem? Não, o Senhor está te fortalecendo para viver um propósito que é grande na presença dEle, em nome de Jesus. Então confia, porque talvez Deus Ele quer que você viva um propósito muito maior do que você imagina, porque é milagre de Deus. E talvez você não tenha esse entendimento ainda, mas calma, porque o Senhor está trabalhando. Calma, que Ele está te forjando. Tomara que você entenda esse propósito, que tem a ver com aquilo que o Senhor nos entregou. E quando Jesus Ele entra ali pela porta das ovelhas, Ele vai aonde necessitam de cura. E onde é que necessitava de cura? No tanque de Betesda. A palavra de Deus fala que estava junto ali, naquele lugar, muitos enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Porque naquele lugar havia 5 tanques, e esses 5 tanques, algum tempo, em certo tempo, muitas vezes, muitos pregadores, muitos estudos falam que era de 1 ano em 1 ano, outros falam que era de 6 meses, 6 meses, mas de tempo em tempo, aquelas águas se movimentavam, e o primeiro que entrava, certamente era curado, e ali eles saíam e iam curados. Então naquele lugar tinha muitas pessoas enfermas, atrás de um milagre, atrás de uma cura. Tinham muitas pessoas enfermas atrás de uma oportunidade de ter uma vida nova, uma vida diferente. Lá tinha cegos que estavam buscando uma visão, tinham mancos atrás de retomar a sua forma física, tinha pessoas necessitando de um milagre de Deus na sua vida, mas eles estavam focados no movimento da água. Entenda uma coisa: quando nós focamos naquilo que nós temos fé, certamente nós buscamos realmente aquilo que Deus tem propósito em nossas vidas. Entenda uma coisa: Jesus Ele veio para mim e para você, para que nós possamos ter uma fé firmada nele, porque Ele é uma rocha inabalável, a qual nós temos que viver firmados no Senhor. E essa fé que nós temos é que nos traz cura, é que nos traz libertação, é que nos traz a salvação, é que nos traz aquilo que nós necessitamos. Ah, pastor, mas como tem muita gente na igreja que está cego, que está com problemas, que está aleijado. Ei, Deus Ele age de formas misteriosas. Certamente quando nós buscamos o Senhor, Ele vai realizar a obra no tempo certo. Ele vai realizar a sua obra no tempo certo. Ei, tudo tem um tempo certo na hora de Deus agir. Todo o momento que nós vivemos com o Senhor Ele age no tempo certo em nossas vidas. Ah, mas será que muita gente não merece a cura? Não estou falando isso, eu estou falando que Deus tem um tempo certo para você. Deus Ele tem um tempo certo para te curar, para te libertar, para te sarar. E o que Ele quer fazer é mais rápido possível na tua vida. Mas Ele está esperando a tua busca, a tua entrega, a tua vida no altar do Senhor, para que Ele possa realizar esse milagre. Quando eu leio essa palavra, eu vejo que a fé daquelas pessoas estava firmada ali no movimento daquelas águas, e eles estavam focados, eles estavam ali olhando para o movimento daquelas águas, para uma oportunidade, e essa oportunidade Deus já te entregou, essa oportunidade já está nas tuas mãos, essa oportunidade já está nas tuas vidas, porque Jesus já chegou. E Jesus Ele chegou com aquele homem, com aquele paralítico. Entenda uma coisa, tinha uma multidão, e Jesus chegou com aquele homem. A palavra de Deus fala que ele estava há 38 anos padecendo de um mal.
há 38 anos, irmão. Eu tenho 30. Olha que eu vivi bastante. Tem muita coisa para viver. Agora já passou 38 anos. Ele estava no mesmo lugar, sentado no mesmo lugar, ou talvez não no mesmo lugar, mas na mesma área do tanque de Betesda, esperando um milagre. Há 38 anos. Aquele homem podia ter perdido tudo, mas a fé dele estava lá com ele ainda. Aquele homem podia não ter mais nada, mas a fé dele ainda estava lá, ele ainda estava naquele lugar por causa da sua fé. Ele ainda estava esperando por causa da sua fé. Deixa eu te falar uma coisa, você está aqui nessa noite, independente do teu problema, independente da tua situação, independente do teu momento, porque a tua fé te trouxe aqui. Porque Deus está forjando uma fé na tua vida, para que você seja abençoado, para que você seja transformado, para que você tenha uma vida diferente na presença do Senhor, para que você viva o milagre de Deus. Irmão, você não sucumbiu até hoje, você não sucumbiu ao teu problema, você não desistiu até hoje, sabe por quê? Porque a tua fé, a fé que Deus te entregou, te traz todos os dias para a igreja, para viver o propósito de Deus, porque você crê no milagre de Deus na sua vida. Mesmo que nós venhamos viver no meio de uma geração que está perdendo isso. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que veio pandemia, veio tanta coisa, e as pessoas não veem a mão de Deus em certas situações. Graças a Deus, a vacina chegou. Mas Deus já tinha livrado muita gente da morte. Deus levou muita gente também. Era propósito de Deus, mas esse mal veio para que nós venhamos entender que não há nada que foge do controle de Deus. Não há nada que foge do controle do Todo-Poderoso em nossas vidas. Quando Ele quer livrar, Ele livra. Quando Ele não quer, Ele leva. Mas Ele faz a vontade dEle. Nós temos que entender uma coisa: quando o Senhor está no controle das nossas vidas, certamente nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Aquele que já entregou a vida para o Senhor sabe. Não, o pastor Tony uma vez estava falando, né? Não queria mais. Só que ele já entregou a vida para Jesus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E o nosso querer já está nas mãos dEle também. Porque Ele direciona as nossas vidas. Sabe por quê? Exclusivamente porque Ele tem um propósito. Exclusivamente porque Ele tem um plano. Exclusivamente porque Ele cuida de nós. E para nós termos entendimento, aquele homem estava ali há 38 anos, padecendo de um mal, esperando o movimento das águas. Porque muitas vezes nós estamos firmando no movimento e não no propósito da fé em nossas vidas, para que nós sejamos curados. Só que Jesus encontrou ele ali. Jesus já sabia que ele estava há muito tempo ali. Jesus já sabia a enfermidade daquele homem. E Jesus chega com ele e pergunta: queres ser curado? E é aqui que eu quero começar a pregar. Quando ele faz essa pergunta para esse homem, o que esse homem fala? Sim, Senhor, eu quero. Sim, eu estava esperando esse dia chegar. Não. Ele fala assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Não sei se você entendeu. Jesus, ele fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Eu acho que já estava tão no automático essa resposta dele,
Estava tão no automático essa desculpa dele, estava tão no automático ele falar isso, que Jesus ele fez uma pergunta e ele respondeu isso. Muitas vezes nós estamos entregando desculpas demais para Deus. Muitas vezes nós estamos entregando desculpa demais para o Senhor. O Senhor ele quer fazer uma obra nas nossas vidas, o Senhor ele tem direcionado, mas quando Deus chama, ele fala: Senhor, não posso, porque isso, porque aquilo, porque na minha família. Não, Jesus ele não está perguntando isso. Nessa manhã eu peguei sobre Elias, e Elias entrou na caverna, um homem que era usado por Deus, um homem que tinha um propósito de Deus, um homem que pedia fogo do céu, e Deus mandava. Para você ter uma ideia, Elias estava no alto de um monte, e os soldados chegaram para pegar Elias, e no monte subia só de 50 em 50, e Elias orou a Deus e falou: Senhor, estou querendo vir me pegar, e Deus falava: pede fogo do céu que eu consumo eles. Elias olhou para ele, subiu nos 50 e falou: pediu fogo do céu e consumiu os 50. Subiu mais 50, Elias pediu fogo do céu e consumiu mais 50. E Elias, quando chegou no último pelotão, o general falou lá: não, tá bom, porque não vou perder mais soldado. Foi consumidos todos que queriam subir no monte para pegar Elias. Elias chegou no Monte Carmelo, e estava ali 600 profetas de Baal orando ao Deus dele para que mandasse fogo do céu. Elias sentou ali, olhou e falou: vocês têm que orar mais alto, vocês têm que falar mais alto, talvez o Deus de você não entenda. Começou a zombar, começou a falar: quando vocês se cansarem, vocês falam para mim. E quando chegou a vez de Elias ensopou, colocou lá o altar direitinho, colocou o holocausto, colocou água ao redor e pediu fogo do céu. Orou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Elias pedia chuva e Deus mandava. Mas chegou um momento na vida de Elias que ele sentiu medo. Irmão, Elias era homem de Deus, profeta do Senhor, mas ele sentiu medo. Elias, ele entrou numa crise na sua vida. A crise que aquele homem estava 38 anos naquele lugar. Quando Jesus ele perguntou para ele, ele inventou a desculpa, porque ele estava em um tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Elias entrou na caverna. Elias queria desistir, Elias queria parar, mas Deus falava: Elias, ainda tem 7.000 lá fora que eu posso usar, mas eu quero você. Elias, ainda tem 7.000 lá fora que não se dobraram a Baal, mas eu quero você. A gente muitas vezes não está isento de passar por momentos difíceis, não está isento de passar por crises, não está isento de ter medo, não está isento de querer desistir, não está isento: eu fiz tanta coisa para Deus, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas está difícil, o momento está difícil, o momento está tribuloso. Todos nós passamos por situações difíceis, todos nós vivemos dias difíceis, mas nós temos que confiar no Senhor, que é o autor e consumador de nossas vidas. Nós temos que trabalhar a nossa fé, nós temos que entregar cada dia, todos os dias para o Senhor, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos ser livres, livrados de todo o mal, para que nós venhamos viver algo com o Senhor. Você não está isento do teu dia mal, não. Você não está isento das tuas crises, não. Você não está isento do teu medo, não. Vai chegar um dia que vai apertar, vai chegar um dia que você vai fraquejar, vai chegar um dia que você vai querer desistir. Talvez você vai ajudar tanta gente, vai se deparar com a ingratidão. Isso vai entristecer o teu coração. Muitas vezes você vai fazer tanto e tanto e tanto, e parece que a luta não passa, parece que a tribulação não passa. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, Ele não nos garantiu dias bons, Ele nos garantiu que nós somos mais do que vencedores, e nós chegaremos naquele dia com o Senhor, onde não vai haver mais pranto, mais dor, mais sofrimento, mas sim uma vida de uma glória eterna.
Então, enquanto nós passamos aqui, nessa caminhada, nós vamos ter um sofrimento, nós vamos ter dias difíceis, nós vamos ter luta, mas deixa eu te falar uma coisa, você não pode desistir no meio da caminhada, você não pode desistir no meio da luta, você não pode desistir no dia mau, você não pode falar, Senhor, eu não quero mais, eu não posso mais. Aí Deus falou, Elias, o que você está fazendo aí? Ele começou, Senhor, estou matando os teus profetas, Senhor, estão querendo me matar, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Começou a enfrentar, a falar desculpas para Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? É pensar que Deus está se importando com as nossas desculpas. Porque Deus, Ele sabe um plano e um projeto que Ele tem para a sua vida. Senhor, eu estou sozinho. Claro, tu está dentro de uma caverna, tu está com quem? Mas mesmo assim, Elias dentro de uma caverna, com seu medo ali, parado, paralisado, Deus ainda mandava os corvos para alimentar, Deus ainda mudou o rumo do Querite para alimentar Elias, porque Deus, Ele tem cuidado de nós em todo momento, e nos momentos que nós mais precisamos, Deus, Ele tem nos sustentado em nome de Jesus. Aleluia! Deus, Ele não está alheio ao teu sofrimento, ao momento que você está passando, não, Ele está te sustentando lá, Ele está te guardando lá, e se Ele não levar ninguém até lá, Ele manda os corvos te alimentarem. Tenho entendimento disso. Aí chegou um momento em que não dá mais para dar desculpa, dá para dar desculpa para o pastor Fábio, né? Ele olha assim e fala, poxa, meu filho, até entendo, né? A gente chega, pastor, ele chama, pastor, não posso, pastor, por isso, por aquilo. Dá até para dar desculpa para o pastor Fábio, mas para Deus não dá. Para Deus não dá para criar desculpas. E isso que muitas vezes nós estamos criando para Deus. Muitas vezes o pastor chama, bora fazer um evangelismo, bora fazer alguma coisa, bora para o culto, bora fazer um propósito, bora fazer o jejum, bora... Ah, eu não posso, pastor, por causa disso, disso e aquilo. Irmão, estou sofrendo nesse jejum, tu acha que não? Vim tomar uma Coca-Cola com gelo e limão. Não pode. Pô, sair do culto, né? Comer aquela pizza, não pode. Marquei com o irmão Abraão as 2 semanas para comer uma pizza. Até hoje. Vai, tá, irmão? Próxima semana só, tá? Mas tem um propósito aí. Ah, pastor, não posso, porque isso, por causa daquilo. Eu não vou poder fazer o jejum. Está perdendo a bênção por tão pouco. Está perdendo a bênção por não abrir mão de algo tão supérfluo, irmão. Tudo com Deus é tomado por esforço, irmão. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que pedir. E gente que não faz isso enfraquece. Aí começa a inventar desculpa para Deus, começa a abrir, Senhor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, será que isso e aquilo é pecado? Não, você tem que entender o propósito de Deus. Se Deus, Ele tem um propósito na tua vida, é para você viver. Não tem como viver um propósito na presença do Senhor, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não jejuar, se você não se fortalecer, não tem. Vai viver um crente anêmico. Sabe a pessoa que tem anemia? É fraca, não tem sangue. Teu combustível é isso. Aí você começa a buscar brechas. Brecha na palavra, brecha na Bíblia. Não, não tem brecha, tem propósito.
Começa a criar, pastor, eu não posso fazer por causa disso, eu não posso mudar por causa daquilo. E Deus está querendo fazer uma obra na tua vida. Para de criar desculpa para Deus. Para de fazer desculpa para Deus, porque Deus Ele não quer as suas desculpas. Ele quer que você viva um propósito diante dEle. E esse propósito que Ele entregou nas tuas mãos é um plano perfeito de Deus. Sabe, Deus perguntou: o que tu está fazendo aí, Elias? E Elias dava desculpa para Deus. O que tu está fazendo aí, Elias? E Elias dando desculpa para Deus. E Deus falou: vai lá fora que eu quero falar contigo. Aí Elias botou a cara do lado de fora da caverna. Aí veio o fogo, mas Deus não estava falando no fogo. Veio a tempestade, mas Deus não estava falando na tempestade. Veio o tornado, mas Deus não estava no tornado. Mas veio uma brisa suave e Deus falou com ele. E olha que muitas vezes nós estamos numa situação difícil, nós estamos numa luta, nós queremos a resposta de Deus, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente pede, mas muitas vezes a gente vai falar: será que vem um profeta de Deus falar comigo? Eu vou para o monte para ver se alguém traz uma palavra para a minha vida. Eu vou para lá, eu vou para cá, irmão. Espera, porque Deus, se Ele está em silêncio contigo, Ele está trabalhando. Se Deus está em silêncio na tua vida, Ele está organizando as coisas. Se Deus está em silêncio na tua vida, Ele também está te direcionando. Tem gente que não sabe lidar com o silêncio de Deus. Desespera. Só sabe estar na presença de Deus se chegar o profeta aqui e falar: é isso que te digo. E o culto está rolando toda sexta e domingo. Toda célula está rolando, Deus está falando. Muitas vezes a gente pede o conselho do pastor: pastor, fala aí o conselho, pastor. Se eu estou passando um problema tão grande, não, eu estou replicando aqui, tá? Passando um problema tão difícil na minha vida, no meu casamento, né? Me dá uma direção. Sei que sou homem de Deus. Aí o pastor fala: minha filha, ora, muda, transforma, age com amor, cuida dele. Pastor, mas esse conselho aí não vale não, está furado, está fraco. Eu quero ver outra coisa do Senhor. Deus, Ele nunca vai falar aquilo que você quer ouvir, Ele sempre vai falar aquilo que é de direcionamento para a tua vida. Muitas vezes a gente está dizendo a Deus: Deus, fala comigo. E quando Deus fala de uma forma tão simples e a gente fala: não é isso que eu queria ouvir, não é problema, irmão. Porque muitas vezes nós só queremos ouvir aquilo que nós queremos, que nós gostamos, mas Deus, Ele age das formas dEle, do jeito dEle, Ele fala, direciona do jeito dEle. Não tem como viver um propósito fora da palavra de Deus, não tem. Ou vive aquilo que a palavra diz, ou não vive. Ou vive o direcionamento de Deus, ou não vive. Irmão, homem de Deus, pastor direcionado por Deus, nunca vai te direcionar fora da Bíblia. Nunca vai te... E se direcionar não é de Deus. Porque Ele não é o dono da palavra. O dono da palavra é Deus. Será que Elias queria ouvir? Tá bom, Elias, eu sei. Tá passando por um momento difícil. Tá passando por uma luta. Tá bom, fica aí, eu vou fazer uma casinha para ti. Aí você fica aí perto da caverna mesmo, tá? Deus falou para Elias: sai da caverna, porque ainda tem 7.000 lá fora que eu posso usar e eu quero você. Você quer morrer? Você quer morrer? Vai morrer não, eu vou te levar. Mas antes ainda cumpre um propósito que eu vou te mandar. Unge o rei da Síria, unge o rei de Israel e unge um profeta para ficar no teu lugar. Vai lá na casa de Safate, tem o filho dele e unge ele. Vai lá e unge o rei da Síria. Unge Jeú, a rei de Israel. E aí depois a gente conversa. Desce. Vai lá em Serepta, que tem uma viúva que vai te ajudar. E Elias foi.
Elias desceu. Pô, a viúva deve ser rica, né? Viúva deve ser top, né? Vai me abençoar. Chega lá, ele encontrou a mulher que estava colhendo os gravetos. Tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ia fazer um bolo para comer com o filho dela e morrer depois. A coisa de Deus parece que é loucura, né? Mas quando você tem propósito, Deus ele sempre vai te levar aonde é o propósito. Deixa eu te falar, quando você é direcionado por Deus e obedece à voz do Senhor, Deus ele sempre vai te levar para viver milagres. Então não é essa de desistir, não tem essa não. Vive o propósito de Deus. Aquela mulher precisava de um profeta, e Elias precisava, Deus tinha direcionado Elias àquela viúva, e Elias liberou a palavra, enquanto o azeite da botija e a farinha na panela não vai faltar, porque Deus ele vai suprir a tua necessidade, enquanto Israel estiver nessa crise. Deus sempre está nos levando a suprir uma necessidade, a viver um propósito diante dEle. Então Elias ali, Deus falou com ele, porque ele estava num tempo de crise. Mas ele inventou desculpa para Deus. Então, para de inventar desculpa para Deus. Deus ele tem um propósito na tua vida. Vive o que a palavra de Deus fala, que você vai viver algo sobrenatural na vida dele. Jesus perguntou: quer ser curado? Ele falou, inventou a desculpa para Jesus. Jesus não perguntou isso. Pega a tua cama e anda. E aquele homem pegou, levantou da cama, foi curado imediatamente, colocou a cama atrás e andou. E foi levando. Só que era sábado. E sábado não era lícito carregar a cama. E sábado não era lícito trabalhar. Sábado não era lícito fazer nada. E quando aquele homem pegou a cama e andou, muitos começaram a questionar ele. A palavra de Deus fala que Jesus é o Senhor do sábado. Todos os dias são do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você se levantar para viver um propósito de Deus, quando você parar de criar desculpa para tudo, quando você realmente tomar posse daquilo que Deus tem na tua vida, vai se levantar pessoas para querer falar de você, vai se levantar pessoas para querer te parar, vai se levantar pessoas para te questionar, vai se levantar pessoas de todo o jeito, usado pelo inimigo, setado pelo inimigo, para te fazer parar. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem te chamou foi Jesus, quem te chamou foi Deus, e Ele te chamou para prosseguir. Tem entendimento de uma coisa, se Jesus mandou, vai. Se foi Jesus que te chamou, vai. Você está aqui nessa noite porque é um propósito de Deus na tua vida, porque Ele te encontrou. Não foi você que encontrou Ele, não, foi Ele que te entregou, foi Ele que te encontrou, e Ele te entregou um propósito para você viver. Não olha aquilo que as pessoas vão falar de você, não olha para aquilo que as pessoas vão começar a taxar você. Olha, ó, virou crente, irmão. Virou crente, mas só vai para a igreja. Não interessa, Deus tem um propósito na tua vida. Deus ele vai começar a mudar muita coisa para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Nós sabemos e temos entendimento. Quem muito é perdoado, muito sabe do amor de Deus. Irmão, só você sabe o que você passou para estar aqui nessa noite, só você sabe o que você tem vivido, só você sabe do que Deus te perdoou, do que Deus cuidou na tua vida, da onde Deus te tirou para te botar no local que você está hoje, e só Ele sabe, mais ninguém. É Ele que é o Deus da tua vida.
Só que quando perguntaram quem foi que te curou, o homem não sabia. A palavra de Deus fala aqui, ó. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma grande multidão naquele lugar. Sabe, isso acontece muito. Acontece ou não acontece? Muitas vezes você está na igreja, você pede, você clama, tem muita gente que faz isso. Aí Deus abençoa. Aí perna para quem te quer. Ah, Senhor, tu clamando, vai o propósito, fez propósito de jejum e oração, leitura bíblica e tudo. Quando conseguiu a bênção, olha que a bênção era só um empreguinho às vezes. Tchau. Só que, deixa eu te falar uma coisa, dor de barriga dá só uma vez? Vai dar de novo. Muitas vezes aquilo que Deus dá, Ele toma. Conheço gente que Deus não dá o que ela quer, eu vou embora. Aí vai para macumba, para o espiritismo, para o candomblé, vai. Porque Deus não fez o que ela queria, o que Ele queria. Tem gente assim? Tem. E tem muito. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer um emprego? Deus pode dar? O diabo também dá? Dá. Você quer dinheiro? Deus pode dar? O diabo pode dar? Você quer ser famoso? Deus pode dar? O diabo também pode dar? Tem mais? Quero uma pessoa, Jesus. Quero uma pessoa. Eu estou com outra mulher assim, né? Deus pode dar? Claro que tem, é o melhor, né? O diabo pode dar também? Pode. Dinheiro, né? Dinheiro Deus pode dar, o diabo também pode dar. Só que tem uma coisa que o diabo não pode dar. O diabo pode dar um inferno. Deus também pode dar um inferno, irmão. Não é, ele não quer isso, mas ele pode dar. Só que Deus pode dar o céu e o diabo não pode. Então só aí Jesus wins, né? Jesus ganhou já, né? Tem entendimento de uma coisa: viver o propósito pode até ser doloroso, pode até ter renúncia, pode até ter muitas vezes problema, mas o Senhor está no controle. Eu não entendo gente que sai da presença de Deus porque recebeu uma bênção, porque estava lá, porque se desiludiu por causa disso, por causa daquilo. Irmão, muitas vezes tem pessoas que o Deus dela não é Jesus, o Deus dela não é o Senhor. Tem muita gente servindo a bênção. O Deus daquele homem era cura. Irmão, ele não queria nem saber quem curou ele. Curou, tá bom. Só que Deus tem um propósito muito maior do que imagina. Tu recebeu a cura, mas vai perder o céu. Que garantia, né? Sabe quando Jesus ele nos atrai, ele nos chama para perto. Lá em João capítulo 6, logo depois, a palavra vai falar da multiplicação dos peixes, dos pães, vai falar que Jesus pregou e Jesus falou que quem não fazia parte do corpo dele e não fazia parte do seu sangue não tinha parte com ele. Quem não vivia o propósito dele não tinha parte com ele. Muitas pessoas começaram a ir embora. Por quê? Estava bom e legal, até estava curando, libertando, multiplicando o pão legal, mas quando começou a estreitar, não está bom não. Aí começaram a ver
os defeitos, os problemas. Irmão, Deus tem cura, tem libertação, tem salvação, tem milagre, tem bênção para a tua vida, mas também tem uma vida que tem que ser vivida com Deus, tem um propósito para ser vivido com Deus. Você vai ter que abençoar a vida na presença do Senhor, vai ter que viver algo novo na presença do Senhor, você vai ter que renunciar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, há um evangelho barato. Todo mundo fala, ó, se tu aceitar Jesus, tua vida muda, ganhou na Mega Sena, tudo vai entrar para ti, agora mudou a história, tu vai ser rico, tu vai ter carrão, tu vai ter vida boa, tu nunca mais vai trabalhar na tua vida, tu vai entrar na Rinodê. Tem muita gente que faz isso, não faz? Irmão, tu aceitou Jesus, acabou. Acabou. Tu aceitou Jesus, irmão, tu fica rico. Tu aceitou Jesus, tua história muda. Tem algumas coisas que são verdade, que a história vai mudar, mas deixa eu te falar uma coisa, o evangelho genuíno do Senhor fala que quando nós aceitamos Jesus, nós passaremos por tribulações, mas a palavra de Deus fala que tem bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. Nós vamos passar por tribulação, vamos, mas Jesus já venceu por mim e por você. Se você estiver, tem outra ainda que a gente acrescenta ainda na Bíblia, né? Jesus venceu o mundo e nós, tem na Bíblia não. Porque quando nós estamos nele, nós vencemos. Mas sai da árvore da vida para ver como o fruto apodrece. Sai de Jesus para ver o que acontece na tua vida. Tudo desanda, irmão. Tem gente que se ilude, de várias formas, mas deixa eu te falar uma coisa, a única verdade que nós temos que seguir é aquela que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não chegaremos ao Pai, a não ser por Ele. Então não cai nessa ilusão não de abandonar, de viver. Deus, Ele te entregou um propósito. E Deus tem algo na tua vida, talvez você até não entenda hoje, mas Deus Ele vai te forjar e você vai entender. Talvez você não entenda o propósito hoje, mas você vai entender. E se você não entender, irmão, usa a tua fé e confia no Senhor. Confia no Senhor. Sabe qual é a maior causa de ansiedade? É uma geração que tem tudo fácil, e quando as coisas não dão certo se frustra. Por quê? Porque não confia no Senhor. Só que Deus Ele quer levantar uma geração diferente, uma geração que vence, uma geração que é abençoada, uma geração que confia, uma geração que tem fé, uma geração que vive o amor, que vive a esperança de Deus, a geração que vive a paz de Cristo e vive o propósito diante dele. É essa geração que Ele quer levantar, que confia no Senhor, que não morre por qualquer coisa, mas vive o propósito diante dele. Porque a Bíblia fala sobre ansiedade. A Bíblia fala, não andei ansiosos por coisa. A Bíblia fala de depressão. Então, quando nós estamos no Senhor, o Senhor está cuidando de nós. Mas aonde está a nossa visão? Onde está o nosso tesouro? A palavra de Deus fala que também que está o nosso coração. Se o seu tesouro está no Senhor, teu tesouro está nos céus. Se o teu coração estiver no Senhor, o teu tesouro está nos céus. Só que muitas vezes o nosso coração está na bênção, e quando a bênção não vem, frustração. Nosso coração está na cura, e quando a cura não vem, frustração. Nosso coração está no milagre, quando o milagre não vem, frustração. Só que Deus Ele não te chamou para te frustrar. Deus Ele te chamou para te direcionar a viver um propósito diferente na vida dele.
na sua vida, nas nossas vidas. E esse propósito tem que ser vivido. E quando você entrega a tua vida totalmente no Senhor e começa a fazer a vontade dele, certamente Mateus 6,33 começa a se cumprir em nossas vidas. Mas busquem primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão porque nós buscamos primeiramente o reino de Deus. Viver esse reino, em nada, nenhuma enfermidade, nem mental, nem espiritual, nem física vai atrapalhar a tua vida. E se ela vier, você tem que ter a certeza, irmão. Nesse tempo de Covid eu falava, ficava mordido comigo. Falei, irmão, tenho medo não. Se vier e Deus me levar, eu já estou de boa. Já estou na glória. Se tiver a cura, amém. Se não tiver, Ele vai me levar. Só que nós temos uma missão. Aí ela ficava, para de falar besteira, não sei o quê. Tu vai me deixar aqui sozinho? Eu falei, rapaz, tu vai encontrar um cara mais bonito, mais cheiroso, magrinho, né? Só não vai encontrar um igual a mim, mano, porque pode ter melhor, pior, mas igual não tem não. Né? Irmão, tem um louvor aí do Deli Massal, né? Se Deus fizer, se Ele não fizer, o nosso coração tem que estar no Senhor. Fica de pé nessa noite, em nome de Jesus. Para de dar desculpa para Deus. Foca os teus olhos no Senhor. Começa a servir em verdade, irmão. É certeza que Deus vai fazer a minha vontade? Não, mas Ele vai fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Não há plano mais perfeito do que o plano de Deus em nossas vidas. Não há plano melhor do que o plano de Deus em nossas vidas, irmão. Nosso plano é falho. Nosso plano é falho, mas o plano de Deus é perfeito. Depois que aquele homem foi curado e não sabia nem que tinha o curado, no versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: veja que já está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Jesus deu um direcionamento para ele: irmão, tu já está curado, agora não peques mais, vive uma vida diferente, vive uma vida fora do pecado. Eu não sei o que está te trazendo dor, não sei o que está te trazendo sofrimento, mas deixa eu te falar, Jesus, Ele tem a solução para você. E não se espante, porque ei, você não vai surpreender Deus com o teu pecado e nem porque Deus faz. A palavra de Deus fala que encontraram uma mulher pega em adultério, Maria Madalena. Pegaram e jogaram na frente de Jesus para tentar incriminar aquela mulher. Jesus olhou para todos aqueles homens, baixou, começou a escrever no chão. Jesus, ele ficou em silêncio, porque o nosso pecado não chama a atenção dele. O nosso pecado, ele não traz problema para Jesus. O nosso pecado, ele não surpreende Jesus. O nosso pecado, ele não faz ele ficar atônito, não, porque ele sabe que nós somos falhos. Só que quando ele estava em silêncio, e muitas vezes o silêncio de Deus quer nos falar alguma coisa. O silêncio de Deus quer nos direcionar para algo. Às vezes nós erramos e Deus está em silêncio conosco. Ele está esperando um conserto.
Muitas vezes nós falhamos e Deus está em silêncio conosco. Ele está esperando uma mudança. E muitas vezes nós estamos fazendo tudo certo, querendo a resposta de Deus, e Deus ainda está em silêncio. Deus está falando, confia. O silêncio de Deus também é resposta. Aquela mulher foi pega em adultério, foi olhada para ser julgada, e Jesus olhou: eu não condeno essa mulher. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens estavam com a pedra tão segura na mão para dar uma pedrada, mas quando eles ouviram isso, eles falaram: eu tenho um pecado. E talvez é pior do que o dessa mulher. E todo mundo começou a soltar a pedra. Jesus olhou para aquela mulher e falou: vai, eu não te condeno, vai e não peques mais. Porque Jesus, Ele sempre está nos dando uma oportunidade. Sabe o que é interessante? Nós passamos por vários processos nas nossas vidas, vários processos, para nós entendermos o propósito de Deus. Tem gente que quebra a cabeça, tem gente que bate cabeça, mas tem gente que entende rápido. E Deus faz coisas sobrenaturais. Eu quero te falar uma coisa: não perca tempo. Tempo é precioso. Não perca tempo. Hoje a gente estava brincando. Esse relógio aí, ele roda no tempo Kairos, no tempo de Deus. Que de vez em quando ele dá uma atrasada, ele dá uma adiantada. Olha, está adiantando, né? Adiantou, não estava aí não. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Só que quando a gente está inventando desculpa, quando a gente está indo para longe de Jesus por causa de qualquer coisa, quando a gente está desistindo do propósito de Deus, a gente perde o tempo que Deus tem em nossas vidas. E Deus não te chamou para perder tempo, Deus te chamou para ganhar tempo na presença dEle. Eu não quero perder tempo hoje. Não quero, porque você tem que viver o propósito de Deus. Você tem que viver aquilo que Deus tem preparado para você. E eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você ainda não viveu o propósito até hoje, você vai começar a viver hoje. Você vai começar a interceder. O pastor Tony falou do oikos. Tu não sabe o quanto isso é poderoso. É uma vida que você vai orar, é uma vida que você vai cuidar, é uma vida que você vai trazer para perto de Jesus, é uma vida que vai ser transformada por Deus através de você. Talvez até hoje você não está vivendo esse propósito de transformar vidas, mas vai chegar um tempo depois desse oikos, que essa pessoa que você trouxe para Jesus vai olhar dentro dos seus olhos e vai falar: muito obrigado, Jesus mudou a minha história e você me ajudou.